Pessoal, a tal da posse do Donald Trump continua dando muita repercussão, né? Vai acontecer no dia 20, faltam aí 6 dias para acontecer a posse do Donald Trump, mas já tá dando um rebuliço, né? O Lula, segundo uma matéria da do Jornal Record e da Band News, foi humilhado, né? Vocês vão ver o porquê que isso está incomodando tanto a esquerda. E aí a esquerda teve que criar uma cortina de fumaça, um auê. Só que eles não estão conseguindo colar a narrativa. Ficou tão feio pro Lula, mas tão feio que eles não estão conseguindo colar a narrativa. Além do que, né, ficou demonstrado aqui, eu trouxe até uma publicação do Marsiglia, que o ministro Supremo, Alexandre de Moraes, acabou entrando numa encruzilhada, né, com direito a galinha preta. Pois é, porque se de um lado ele libera o passaporte do Bolsonaro, dá um entendimento de que a apreensão foi somente política, não tinha razão de manter o passaporte do Bolsonaro preso. Se ele não o libera, a conotação de autoritarismo ao ministro Alexandre de Moraes ganha força. E a coisa, né, fica mais tensa, porque agora envolve o presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. Vamos falar sobre isso? Então, não esquece de se inscrever no canal, curtir. Isso ajuda bastante, tá? Tá com o dedão no like, não vai cair, não vai apodrecer se você se inscrever no canal. Você só vai ficar mais bem informado, você vai se atualizar cada vez mais. Então, se você puder, dá uma força aí pra gente. Tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Também recomendo, para quem não fez o download dos Segredos Milionários e Leilões, faça o download, tá? O livro pode realmente ajudar muita gente a ganhar dinheiro. Tem gente que já colocou nos comentários, Sandro, já fiz uma arrematação depois que eu fiz o download e li o livro dos leilões, né? Já fiz a arrematação, comprei imóvel muito baixo, vira e mexe, você vai ver o comentário de alguém falando isso aqui, né? No nosso editorial aqui, nos comentários, tá bom? Mas vamos começar? Bora pra cima. Olha só. Isso aqui é meio que humilhante para o atual presidente da República, né? Porque o Lula não foi convidado para a posse do Donald Trump. Não sou nem eu que estou dizendo. Antes que algum mimizento aí venha falar que eu estou espalhando fake news, matéria da Band News, olha só. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não estará presente na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, o Donald Trump. O Brasil será representado pela embaixadora Maria Luísa Viotti, que ocupa o posto de representante oficial do governo brasileiro em Washington. Nos Estados Unidos, é tradição que chefes de Estado não sejam convidados para a cerimônia de posse presidencial, com a representação diplomática ficando a cargo dos embaixadores. No entanto, há exceções, pois o presidente eleito pode, caso deseje, convidar líderes de outro país. E foi o que o Donald Trump fez, ele quebrou o protocolo. E ele convidou aqueles líderes que ele gosta. Até aí normal, não, o Donald Trump convidou o Milley, né? Convidou o Bukele, convidou a Meloni. São líderes que são amigos dele, que ele gosta. Então ele fez esse convite. O Lula ele não gosta, o Maduro ele não gosta, ele não convidou. Até aí tá tudo normal. Centenas de líderes pelo mundo, né, não foram convidados. O problema no Brasil é que ele não convidou o presidente, mas convidou, né, o ex-presidente, que é inimigo do atual, né, que é inimigo do Lula, o Bolsonaro. E isso está dando uma repercussão pesada. O Record também, né? Record acaba de confirmar, Lula não foi convidado para a posse do Donald Trump. Trecho da matéria da Record aqui. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, ela que vai representar o governo brasileiro na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda-feira. O presidente Lula ainda não foi convidado até o momento e não conversou por telefone com Trump para discutir essa relação entre Brasil e Estados Unidos. Segundo os auxiliares de Lula, não há uma movimentação para ligação nos próximos dias. A ausência desse convite a Lula segue a praxe dos americanos. Mas nada impede que o presidente eleito decida convidar chefes de Estado por alguma razão. De acordo com o jornal La Nación, o presidente da Argentina, por exemplo, Javier Milei, confirmou presença e também já foi divulgado na imprensa internacional a possibilidade de Xi Jinping também aparecer por lá. É verificar se Lula, quem sabe nos próximos dias, recebe esse convite. Não, e aí o ponto mais humilhante é que o Xi Jinping foi convidado, né? O ídolo, o ícone do Lula, o chinês Xi Jinping, foi convidado. Pois é, o Lula
Foi convidado, não. E aí o Segré, na Jovem Pan, está dando maior repercussão, né? A falta de convite do Lula. O Segré, porque o Brasil era para ser um país aliado. Na posse do Trump, o Bolsonaro foi chamado da outra vez. E aí o Segré fez um comentário sobre isso aqui. Dá uma olhada. Imaginar que alguém manda um convite para o 3 em 1. Qualquer um de nós pode ir representando o programa. Mas alguém manda especificamente um convite para o Evandro, do 3 em 1, ir. Tá. Se o Evandro é a âncora do programa e foi para todo mundo, pode ser, o Evandro está querendo se colocar num convite que foi genérico. Isso é quando você manda para o corpo diplomático. Ou seja, estou dizendo, gostaria que tivesse algum representante do governo na posse. Quem vocês quiserem. O embaixador, devemos lembrar de novo, é a autoridade que representa o presidente da República. E estamos colocando o Brasil, o governo, no mesmo patamar. Mandar um embaixador para a posse de um ditador e mandar um embaixador para a posse de alguém que foi eleito democraticamente. Essa igualdade não é boa para o Brasil. Do ponto de vista diplomático, me refiro. Mas aí tem uma cutucada, porque o presidente eleito Trump convidou especificamente ao Milei, a primeira-ministra de Itália e ao presidente Bolsonaro. Então, não colocaria em bons lençóis dizendo, eu convidei ao Bolsonaro, que não é presidente, e coloquei um convite diplomático para o corpo diplomático do Brasil. Imagina se fosse o presidente Lula e o presidente Bolsonaro está lá também, se for autorizado pelo STF. E o presidente eleito Trump dá muita mais atenção ao Bolsonaro que ao Lula. Como ficaria o presidente Lula? Então é normal, o presidente Lula não vai estar presente, tem coerência nessa determinação, mas mandar o embaixador que é necessário colocou o Brasil num problema, porque dia 10 de janeiro vai estar, já passou, o embaixador que representa o presidente da República avaliou, deu o seu aval para um ditador. E o mesmo representante, o embaixador nos Estados Unidos, participará da assunção do presidente eleito democraticamente. Coisas que a diplomacia brasileira está insistindo em nos colocar num problema. Inclusive de um governo que se coloca contra a ascensão dos Estados Unidos à Venezuela, né? Então, de alguma forma, isso deve gerar algum... contraditório. É difícil encaixar essas peças. Vamos imaginar... Pois é. E é vergonhoso. A parte mais vergonhosa é o próprio Lula enviar uma embaixadora para a Venezuela. Não deveria. Agora, o grande ponto é, qual é o modus operandi da esquerda? Vamos desmentir. Vamos falar que eles espalham fake news. Pois é. Aí vem, né, a revista Fórum, de extrema esquerda aqui, e publica. O convite para a posse de Trump era fake. Medo de fuga, Moraes pede comprovação de convite a Bolsonaro para a posse de Trump. E aí, aqui eles afirmam categoricamente que o convite era fake. Alguém está mentindo nessa história. Porque a própria Record publicou aqui no blog do Nolasco, veja, o convite da posse de Trump que a defesa de Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal. E a Record posta aqui o convite, né? Em janeiro, dia 20 de 2025, nós vamos celebrar a posse do Donald Trump, o Didi vence, né? Então, assim, seria muito caloroso que você pudesse participar, enfim. Tá aqui o convite, né, do Donald Trump. A defesa, né, a defesa do Bolsonaro postou a cópia do convite com selo oficial e realmente o convite está lá. E não é que existe o convite? Então vem cá, se o convite existe, se o convite foi protocolado, se a própria delegação dos Estados Unidos confirmou a existência do convite, a pergunta é, essa turma aqui foi incluída no inquérito das fake news? Essa turma aqui será incluída no inquérito? Porque, para mim, falar que o convite é fake, uma vez que o convite é real, isso sim é fake. Ah, mas eles estão liberados, né? E aí, pra galera que gosta de dançar um IMCA, né, que gosta de dar uma reboladinha aí, vamos lá. O Ivan Kleber confirmou o seguinte, a banda Village People confirmou a presença em um dos eventos que fazem parte das festividades da posse de Donald Trump. E aí, saiu a publicação aqui com a confirmação, né, que o Carrie Underwood e o Village People se apresentarão nos eventos de posse de Donald Trump. Aí daqui a pouco, vocês sabem que a banda Village People, né,
é uma banda que marcou o universo LGBT durante muito tempo, né? Com músicas como o YMCA, né? Que se tornou uma espécie de um hino, né? Para a comunidade. Agora vão ser atacados pela esquerda, né? Como homofóbicos. Não, para ver que daqui a pouquinho vão falar que eles são homofóbicos, né? Cara, é uma palhaçada, né, que vem da esquerda sem precedentes. E aí mais uma fake news da turma, né? Esse bilhete é verdade, né? Nós convidamos Jair Bolsonaro, tá escrito ali, ó. Nós convidamos Jair Bolsonaro para a posse de Trump. Essa é verdade, esse bilhete, né? Tirando onda, né? Falando que o bilhete era fake news. Pois é. Mas aí, não bastasse tudo isso, não bastasse falar que o bilhete é falso, olha o desespero. Isto se chama desespero. É humilhante o que está acontecendo, né? Não bastasse. Ah, não, vamos falar que o bilhete era falso, vamos tentar ironizar, vamos mudar a rota. Ih, não deu certo. A gente não conseguiu provar que o bilhete era falso. O que a gente faz agora? Vamos falar que o Bolsonaro vai fugir, né? Matéria do Fórum também, né, dessa revista de cinema esquerda, Fórum. Moraes barra plano de fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos. Supostamente, Jair Bolsonaro recebeu para a posse de Donald Trump, divulgado pelo filho Eduardo Bolsonaro, não tem nada de especial. Como foi reportado por alguns jornalistas, qualquer pessoa pode receber um convite para a posse do presidente eleito Donald Trump, menos o Lula, né? Porque não foi convidado, né? Basta cadastrar online e receber um convite para participar da cerimônia. Bolsonaro, indo aos Estados Unidos, ele muito dificilmente retornará ao Brasil. Terá a proteção de Trump e Steve Bannon, que tem como plano fortalecer a extrema-direita no mundo e de lá insuflar os seus seguidores. Cara, tem gente que lê isso aqui? Sério? Caramba. Olha só, o Bolsonaro, se ele não quisesse voltar ao Brasil, já não teria voltado da primeira vez que ele foi. Porque ele voltou ao Brasil no auge, né, em que a imprensa mais insuflava a prisão do Bolsonaro. E mesmo assim o cara voltou. Peraí, algo de errado não tá certo nessa história. Se o cara, no maior risco de ser preso, ele voltou, é porque ele não vai fugir da justiça, né? Ou melhor, fugir do Moraes. Justiça não, Moraes, né? E aí é outro ponto. Fuga, o cara tá anunciando que vai ser o candidato em 2026, né? Ah, não, mas ele tá inelegível. Tá tudo bem. Ele tem um plano. O Lula fugiu? Não fugiu. O Bolsonaro também não vai fugir. Então, mais uma fake news. Cabe aí, né, entrar no inquérito das fake news, só para lembrar, né? Porque não tem prova nenhuma e falam isso como qualquer aberração. E aí já criam de novo, né, a cortina de fumaça. Não, peraí. Nós falamos que o convite era falso. Não colou, porque eles apresentaram o verdadeiro. Nós falamos que não é tão especial assim, qualquer um pode ser convidado. Mas o Lula não foi. Ficou feio, né? Ah, então vamos falar que ele ia fugir. Não, mas peraí, fugir como? Não tem como falar que ele ia fugir. O cara não deu nenhum sinal de que pretende fugir do Brasil. Essa história tá mal contada, a família dele vai ficar, os filhos vão ficar. Essa história tá mal contada, não colou. Vamos falar o seguinte, vamos falar das joias de novo, né? E aí vem a mídia ninja aqui, PF manda ao STF imagens e depoimentos obtidos nos Estados Unidos sobre o escândalo das joias. E aí vem a revista Fórum de novo, Xandão tem as imagens do furto das joias. Pois é, mas do relógio do Lula ninguém quer falar, né? Então assim, os caras trabalham em cima de uma cortina de fumaça, construindo uma narrativa para tentar, de certa forma, até ridicularizar o Bolsonaro, construindo uma narrativa, mas não dá, cara. A grande questão que eles não querem falar é a que realmente importa. E aí, vai liberar ou não vai liberar o convite, né, o passaporte? Esse é o ponto. Vai mostrar que até agora a prisão do passaporte eram questões políticas, né? Ou seja, prendeu o passaporte por questões políticas, ou vai falar, não, eu prendo mesmo e não tô nem aí, e passar um sinal para o mundo de autoritarismo. Não sei. Vamos observar para ver o que acontece, né? Mas enfim, vamos falar de outro ponto também,
Daniel Silveira. Olha essa aqui. Vocês devem ter visto o auê que essa imprensa militante fez, que o Daniel Silveira deveria voltar para a cadeia. Cara, esse caso do Daniel Silveira é outro caso emblemático, né? É um ódio pessoal em cima do cara. Por ordem de Alexandre de Moraes, a Polícia Federal ouve o médico que atendeu o Daniel Silveira. Cara, em qualquer república, né? Um médico atender um paciente, emitir um laudo desse paciente, o médico é investigado pela Polícia Federal, é ouvido pela Polícia Federal. O que é isso, gente, né? Durante a oitiva realizada pela Polícia Federal, o médico Gabriel Costa confirmou atendimento a Daniel Silveira no dia 21 de dezembro. Opa, peraí. Polícia Federal teve que confirmar, ou seja, o médico não tem a fé pública mais de que ele fez o atendimento, que ele emitiu o laudo, ele já não tem. Os prontuários médicos já não tem mais. Qualquer traficantezinho é solto com qualquer documento. Agora, nesse caso aqui, não, né? O médico tem que ir na Polícia Federal para confirmar, né? O médico foi com medo de ser preso. Poxa, eu salvei a vida de um inimigo, né, da democracia. Olha o meu medo de ser preso. Vocês entendem o tamanho desse buraco aqui, né? Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, agentes da PF ouviram Costa a fim de verificar um depoimento de Silveira, visto que o juiz do STF pôs a versão em xeque. Costa estava de plantão na Santa Teresa, em Petrópolis, quando o ex-deputado procurou o hospital em virtude de uma crise renal. Assim, seria cômico se não fosse trágico, né? Seria cômico. E aí, agora a imprensa fala, não, o médico confirmou. Será que é verdade? Saiba qual a doença afeta Daniel Silveira, segundo o laudo enviado ao STF. Né? A Secretaria de Estado e Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro enviou ao Supremo Tribunal Federal nesta segunda-feira o laudo de exame realizado pelo detento Daniel Silveira, que está no presídio em Benfica, no estado do Rio de Janeiro. Os exames enviados ao ministro Alexandre de Moraes apontam a presença de pedras no rim direto com um inchaço abdominal. Isso aqui, né? Qualquer advogado aí, dentro do Estado Democrático de Direito, que as leis valem, cara, poderia muito bem entrar com um abuso de poder contra o ministro Alexandre de Moraes. As decisões são insanas. A gente tem que entender que o cara apresentou o laudo, ele inverteu a ordem, né? Ou seja, você tem primeiro a presunção de inocência para depois buscar provas. Não é a primeira vez que ele fala assim, não, prende, agora busca a prova que ele é inocente. É o contrário, tá? É a inversão dos fatos. E aí, né, mais uma vez, a narrativa cai por terra, né? O relatório da PF confirma informações da defesa, afirma o advogado de Silveira, então nem a PF quis peitar, né, isso aí, a própria PF falou, não tem como a gente manter, né, essa narrativa de que ele não tinha nada, né? O cara tá passando mal. E aí eu ouso dizer que talvez o foco seja esperar esse cara morrer na prisão, né? Saiu uma matéria essa semana de que o cara não tem condições, né, de receber tratamento dentro do presídio onde ele tá preso, voltou pro presídio. O cara tá, segundo matéria do Metrópole, o cara tá urinando sangue devido à quantidade de pedras nos rins, né? O cálculo renal, né, que fala, né? Então, assim, o cara tá urinando sangue, sentindo dores constantes. Assim, é uma tortura psicológica, é uma tortura em cima do cara assustadora. Assustadora. E aí, sai essa nota aqui, a Procuradoria-Geral da República se manifesta, a Polícia Federal, segundo o relatório, confirmou informações da defesa. Ou seja, o relatório da Polícia Federal diz, o cara realmente tá doente. O médico foi lá e juntou o relatório, falando, não, o médico foi no depoimento e falou, não, eu realmente atendi o cara. Então, assim, aos poucos, né, todas as narrativas da esquerda vão caindo, né? Só que assim, vão levantar uma narrativa, vão criar todos os obstáculos, vão prender o cara, vamos atrás do cara. Ah, não, nós estava errado. Tá bom, fica por isso mesmo. É igual o caso, né, daquele menino lá, me fugiu o nome dele agora, o ajudante do Bolsonaro, né, o Felipe Martins. É igual o caso do Felipe Martins. Vai lá, prende o cara, manda pra cadeia, o relatório não era verdadeiro da polícia
o relatório não era verdadeiro, o Marcel Manhattan faz questionamentos, começa a ser investigado e tal, e prova que o cara não deveria ter sido preso, que o cara nunca esteve nos Estados Unidos, e acabou, ficou por isso mesmo. É igual o caso da família lá que supostamente agrediu o filho do Alexandre de Moraes, fez aquele auê, faz, depois mostra que aquilo lá não era nada daquilo que eles estavam falando, o vídeo do aeroporto nunca foi apresentado, pronto, acabou. Ou seja, eles têm carta branca para fazer a devassa que bem entender. Isso é perigoso no Estado Democrático de Direito, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.